18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas, 1 minuto em Manaus. Estamos juntos, tudo pronto. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia aqui no Melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Cá, tudo bem? Oi, Carlão. Muito boa noite. Muito boa noite para você sintonizado em 100,7. Já começo agradecendo, é claro, a sua companhia. Você que nos assiste pelo YouTube, também pelo Instagram, lá no @18horasnews. Boa noite, gente. Karime Leão e ouvintes, hoje nós tivemos duas perdas, né? Hoje foi meio triste, assim. Gal Costa, uma das maiores cantoras da nossa MPB, música popular brasileira, morreu aos 77 anos. Hoje, quarta-feira, também partiu Rolando Boldrin, aos 86 anos. Grande destaque como cantor, ator, compositor e apresentador. Grande Rolando Boldrin e Gal Costa, né? Duas grandes perdas aqui para a cultura nacional, Carlão. Gal Costa começou a carreira em 1965, interpretando músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Rolando Boldrin somou mais de 60 anos de carreira na TV. Apresentou programas que enalteciam a cultura popular brasileira. Às 6 horas e 2 minutos, vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Indústria do Amazonas registrou queda de 2,9% de agosto para setembro deste ano. Os cuidados dos consumidores com as compras durante a Black Friday. Relatório das Forças Armadas sobre a eleição foi entregue para o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público abre procedimento para investigar protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia. 6 e 2. Você é o melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A empresa Amazonas Energia está à venda. Essa informação foi publicada hoje pelo site de notícias UOL, a partir de fontes do mercado financeiro. Segundo o site, o Grupo Oliveira, que controla a Amazonas Energia, está conversando com investidores para uma potencial venda do controle da distribuidora de eletricidade do estado do Amazonas, Karine. Exatamente, Carlão. É mais um capítulo da tumultuada gestão do Grupo Oliveira na Amazonas Energia. Depois de 4 anos de privatização, a concessionária continua enfrentando sérias dificuldades financeiras e operacionais. As negociações ainda estão no início. O Grupo Oliveira não admite publicamente a intenção de vender a empresa, mas, segundo as informações de bastidores, já tem investidores interessados. E apesar do estágio inicial, as fontes apontaram que a Amazonas Energia despertou o interesse do grupo de investimentos BTG Pactual, além do grupo de energia português EDP Brasil. O BTG está estudando os ativos da empresa, mas não há nada definido sobre uma possível proposta ao Grupo Oliveira. Já a EDP afirmou que não comenta especulações ou rumores de mercado. A nossa equipe de reportagem entrou inclusive em contato com o Grupo Oliveira da Amazonas Energia, mas eles responderam nem por telefone, não responderam nem por e-mail, Karine. Exato. Bom, a Amazonas Energia é realmente uma bomba relógio, gente. As dificuldades não são de hoje, tá? Mesmo quando ainda estava sob controle do governo federal, a empresa acumulava prejuízos sucessivos, ano a ano, mas sempre cobertos pela Eletrobras. A Amazonas Energia, na época da privatização, era a concessionária mais endividada das 6 distribuidoras que a Eletrobras propôs à venda. Na época, os débitos somavam mais de 757 milhões de reais. Karime, a situação da Amazonas Energia era tão delicada que o leilão foi adiado diversas vezes por falta de interessados. Mas, no dia 10 de dezembro de 2018, a estatal foi finalmente vendida para o consórcio Oliveira por um valor simbólico de R$50 mil. O consórcio era formado pelo Grupo Oliveira e pelo Grupo Atem, que logo deixou o negócio. Apesar de ter pago um valor simbólico, os novos controladores se comprometeram a investir R$491 milhões. Bom, e nesses 4 anos, a Amazonas Energia não conseguiu sair do buraco e nem melhorou os serviços para os consumidores. Pelo contrário, né? As reclamações aqui do lado de cá dos consumidores não param de crescer. As reclamações contra a empresa só aumentaram ao ponto de transformar a Amazonas Energia na inimiga número 1 do consumidor amazonense, na empresa
mais odiada do estado. Um dos grandes gargalos da empresa é, sem dúvida, o alto índice de furto de energia, o famoso gato, que é muito. A Amazonas Energia estima que 44% da energia seja desviada, quando a média nacional é de apenas 16%. Isso afeta muito o faturamento e a saúde financeira da empresa. Pois é, Carlão, só um parênteses aqui, tá? Porque o gato que a vizinhança do teu bairro faz é você quem paga. Essa conta, quem paga é o consumidor. Ela é distribuída nas contas do consumidor, os gatos, esses desvios de eletricidade. Então a empresa, de fato, nem perde. É claro que aí vai naquela bola de neve, né? Aquela coisa que vai aumentando essas dívidas. Bom, a empresa bem que tentou diminuir esse índice de furto de energia, instalando aqueles novos medidores, mas parte da população não aceitou. Todo mundo lembra da polêmica. A população reagiu, inclusive, com violência. Uma lei estadual acabou proibindo a instalação desses medidores e só agora a empresa conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, a autorização para voltar a instalar os polêmicos medidores. O que seria, inclusive, uma oportunidade de bom negócio para o Grupo Oliveira, acabou sendo uma armadilha da qual agora quer passar adiante. Essa, definitivamente, foi uma privatização que não deu certo. O Grupo Oliveira se mostrou incompetente para esse grande desafio. E agora é aquela história, né? Vai passar a batata quente para frente. Bom, e a gente fica aqui, é claro, na torcida para que esse caso seja resolvido quanto antes e que a empresa caia nas mãos de investidores sérios e comprometidos a realizar um serviço de excelência para a população. A indústria do Amazonas registrou queda de 2,9% de agosto para setembro deste ano. O índice ficou acima da média nacional, que foi de 0,7%. O setor aqui no estado registrou a sexta maior queda do país. 12 dos 15 locais pesquisados também apresentaram taxas negativas, com destaque para Santa Catarina e Paraná, como explica a repórter Nathalie Moraes. A produção industrial no Amazonas recuou em 2,9% em setembro deste ano, em comparação ao mês de agosto, quando registrou uma alta de 6,9%. Mesmo em queda em relação ao mês anterior, os índices de produtividade tiveram alta de 13,7% quando comparados ao mesmo período de setembro de 2021. Os dados são da pesquisa industrial mensal realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao aumento de produtividade entre os meses de setembro do ano passado e deste ano, o Amazonas encontra-se na segunda posição, perdendo apenas para o estado de Mato Grosso, que teve um avanço de 37,5%. O supervisor de divulgação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, destaca os setores que impulsionaram o aumento da produção em relação ao mês de setembro. Em comparação com o mês anterior, a produção industrial de setembro declinou significativamente. Nessa comparação, apenas os estados do Ceará e Pernambuco tiveram crescimento dentro do mês. Mas na comparação com setembro do ano passado, o aumento foi muito bom. Com isso, o acumulado em 2022 elevou-se consideravelmente, alcançando quase 5%, que é o maior acumulado de crescimento do ano para a indústria. Na comparação com setembro do ano passado, as indústrias de transformação do Amazonas tiveram uma alta de 14,3%. Mesmo assim, o estado ocupa o quarto lugar com o recuo na produção industrial, perdendo apenas para o Pará, que registrou 3,7%. A tendência é que esse declínio na produção industrial do Amazonas se mantenha para os próximos meses, segundo o IBGE. A atividade de fabricação de bebidas foi a que teve maior aumento de produção, graças à fabricação de xaropes para fins industriais e refrigerantes. A fabricação de eletrônicos e informática teve um bom crescimento, impulsionada por televisores e monitores. Produção potencializada, possivelmente, por aumento de demanda em função da Copa do Mundo de Futebol. Por outro lado, tivemos outras 7 atividades industriais com queda na produção dentro do mês de setembro. Embora a média móvel trimestral esteja positiva em 0,4%, a performance da maioria das atividades industriais do Estado não permite otimismo para as próximas divulgações. O cenário de queda também se mantém no âmbito nacional, com recuo de 0,7% em setembro deste ano. 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE apresentaram taxas negativas. Nathalie Moraes para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, os governos de Amazonas, Acre e Rondônia estão na COP27, Conferência do Clima da ONU. O objetivo é atrair recursos internacionais relacionados à redução de desmatamento e de emissões de carbono. Isso apesar desses estados terem registrado altos índices de desmatamento nos últimos anos, hein, Karime? Exato, e os governadores dos 3 estados apoiaram Bolsonaro e foram reeleitos em outubro com políticas de relaxamento das fiscalizações contra crimes ambientais. Agora, com a derrota de Bolsonaro nas urnas e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, os governadores do Amazonas, Acre e Rondônia buscam um realinhamento no cenário mundial para captar recursos internacionais. E a tentativa de aproximação desses governadores com o presidente eleito vai acontecer durante a COP27. Convidado pela conferência, Lula deve estar presente no Egito a partir do próximo dia 14. No mesmo dia, governadores de toda a Amazônia Legal devem dar uma entrevista coletiva para detalhar os planos das administrações locais para a região. Esses governadores vão entregar para Lula um detalhamento desses planos. Carlão, o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, vem buscando protagonismo no movimento dos governadores da Amazônia em relação ao presidente eleito. E Lula, inclusive, em entrevista ao programa 18 horas, ele disse ter compromisso com a valorização da floresta em pé e com a exploração do mercado de carbono. E agora, vamos ver se esses projetos saem do papel e a vida de quem mora aqui no Amazonas melhore, do ponto de vista econômico e social. Agora, 6 horas e 12 minutos, você era o melhor Mix do Brasil, os destaques do dia, você conferindo em mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Agora vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, finalmente, tão esperado, o relatório das Forças Armadas sobre a eleição foi entregue para o Tribunal Superior Eleitoral e para o Supremo Tribunal Federal foi entregue. A gente tem alguma informação a respeito? Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Oficialmente, Karime, não. Até agora, o Ministério da Defesa ainda não divulgou que fez a entrega oficial desse documento, desse relatório ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas a informação está circulando na imprensa. Então a gente não podemos dizer que foi uma movimentação oficial ainda. Então é possível que esse documento possa ter sido entregue, mas ainda não foi divulgado oficialmente pelo Ministério da Justiça. O que diz a imprensa é que esse relatório foi entregue por meio de e-mail para o TSE. É uma forma muito informal, digamos assim, de entregar um relatório de tamanha importância como esse relatório de fiscalização das urnas eletrônicas. O próprio Ministério havia anunciado pelas redes sociais que faria essa entrega hoje, criando aí uma forte expectativa, não só entre as lideranças políticas, mas entre os bolsonaristas que contestam o resultado dessas eleições. Por isso que eu estou dizendo que a forma como foi entregue, né, meio que baixou quase que totalmente a temperatura nesse sentido. Mas o fato é que o teor desse relatório já vazou, Karime. E a informação de bastidor é que o relatório é bem técnico e não faz, aliás, nenhum tipo de contestação do resultado das urnas. Ou seja, não haveria nenhuma bomba armada nesse documento que foi entregue pelo Ministério da Defesa e que não foi oficialmente a público. Ainda assim, o presidente Bolsonaro estaria aguardando diminuir um pouco a movimentação política para tentar ressurgir com esse relatório em mãos, o que não aconteceu. Por isso, a suspeita aí de que o Ministério da Defesa estaria demorando a entregar esse documento para tentar realinhar o teor desse relatório para garantir um protagonismo político para Bolsonaro, o que motivaria o adiamento da entrega desse documento ao TSE. Agora, como esse documento não há essa oficialização de entrega de documento, a gente até duvida se foi entregue esse relatório ao TSE, a gente segue aguardando. E se Bolsonaro também não se pronunciou,
é muito provável que o teor desse documento, esse teor técnico que eu falei, realmente falou mais alto e Bolsonaro não teve nada em mãos para poder fazer algum tipo de contestação do resultado das eleições. Agora, outra informação de bastidor, Karine, diga. Só um parêntese aqui, vamos ouvir o nosso editor-chefe, Paulo Castro, que ele está aqui com a gente para comentar e para falar a respeito desse assunto, desse relatório. Boa noite, Paulo. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, Cadu. Só para informar, Cadu, que o relatório que você citou agora já é oficial, já consta no site do Ministério da Defesa. Aquelas 64 páginas do relatório que a imprensa está divulgando é real, né? O relatório é real, já está no Ministério da Defesa, no site oficial do Ministério da Defesa. E o que a gente sabe que não traz alguns apontamentos só, né? Tudo que o Cadu falou é verdade. Não se constatou irregularidades, apenas sugestões para que o processo seja cada vez mais participativo, mais transparente. E que esse efeito com esse relatório, nesse contexto das mobilizações, você acha, Paulo, que vai acalmar, jogou uma água fria nesses protestos? A tendência é que esse relatório foi, sem dúvida, o conteúdo dele é uma ducha de água fria nas manifestações, né? O pessoal esperava um resultado extremamente forte contra o resultado da eleição e não veio nada disso, não é isso, Cadu? Paulo, boa noite, meu querido. Olha, eu ia contestar a sua informação, que é um balde de água fria, porque eu não sei não. Carlão, acabaram de chegar 115 caminhões, agora à tarde aqui em Brasília. Eles deram uma passada na esplanada dos ministérios, eles foram abordados pela polícia militar e agora estão no setor militar urbano. Então vão ficar ali estacionados, parados, em frente ao QG do Exército, 115 caminhões. Acabaram de chegar. Então saiu esse relatório do Ministério da Defesa. Há poucos minutos. Isso, será que é um balde? Eu me pergunto, Paulo. Eles esperavam um relatório muito mais contundente, Cadu. Eles esperavam um relatório muito mais contundente, com provas de fraude, para fazer uma manifestação muito maior. Até que comprovasse, né, que desse ali uma legitimidade dos movimentos, um relatório contrário. Mas parece que realmente o viés desses protestos, dessas manifestações já superaram isso, né, Cadu? Exato, é isso o que me deixa em dúvida até agora. Estou tentando concatenar as informações, entender, é o balde, né? Paulo, e tentar entender que esse relatório, desde ontem, ele vazou as informações e esfriou realmente. O relatório está frio, realmente, as informações, por isso que Bolsonaro não apareceu. Então, agora, esse relatório está nas mãos, inclusive, dos grupos que estão organizando esses movimentos aí antidemocráticos, de protestos, mas eles ainda assim estão seguindo quentes, né? Pelo menos aqui em Brasília, eu falo. Que chegaram agora esses caminhoneiros e parece que não estão meio que se importando com nada mais. Eles não existe uma pauta, uma pauta central. Exato, contestam agora até o relatório que dá legitimidade ao resultado das eleições deste ano. Não é, Cadu? Inclusive, eu tenho um grupo, o qual eu participo disfarçadamente no grupo de WhatsApp, o qual ele fala, já tem fake news dizendo que Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso teriam fugido do país. Eu também já vi isso. Nossa. Imagina isso. Nossa. Então, eles se alimentam e retroalimentam de fake news. Então, o que dizer? Imagina um documento oficial desse chegar, eles vão alterar aí o documento e dizer que houve sim fraude nas eleições. É uma coisa meio surreal, para dizer a verdade, né, Karine e Paulo? Mas o fato é o seguinte, o relatório está aí, as Forças Armadas não contestaram o resultado da eleição e aí fica por isso mesmo. É uma questão de tempo agora. O resultado está aí. Lula é presidente da República eleito pelo povo brasileiro, pela maioria do povo brasileiro. Voto, de uma forma democrática, né? E há pouco até o Luiz Inácio Lula da Silva falou em Brasília, né, Cadu, que ele inclusive falou a quem perdeu agora é pensar no que errou e esperar daqui a 4 anos uma próxima eleição, assim é a democracia. Exatamente, ele não foi agressivo em nenhum momento, ele não fez falas duras contra os manifestantes, ele pediu apenas a compreensão dessas pessoas para que elas entendam o resultado das eleições. Foi uma forma, ele foi diplomático hoje, durante ao longo do dia inteiro, né? Agora só, Karine, só queria voltar à questão falando sobre o resultado das eleições.
Karime, que eu tenho 2 áudios aí. Hoje, na Câmara dos Deputados, teve confusão. Porque a Comissão de Fiscalização e Controle, ela aprovou um requerimento para homenagear o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Então imagina a briga que foi. Deu bate-boca, deu briga entre os parlamentares da base aliada do governo e os parlamentares da oposição, só que no final teve voto suficiente para aprovar esse requerimento. O que falta agora é definir a data em que vai acontecer essa homenagem ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um áudio, um trecho aí do protesto que foi feito pelo deputado federal Sanderson, do PL de Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Nessa quadra política, uma cruzada ditatorial desse senhor Alexandre de Moraes, vamos aqui na Câmara dos Deputados homenagear justamente o algoz dos deputados federais, mas que é isso? Então, uma eleição muito disputada, tão disputada que muitos brasileiros aí, pelo menos 58 milhões de brasileiros não estão aceitando uma eleição das mais disputadas, onde esse ministro Alexandre de Moraes, de forma flagrante, atuou para que uma banda tivesse vantagens no processo eleitoral. Isso está muito claro. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, Cadu. E teve a fala aí do deputado federal Áureo Ribeiro, que ele foi o autor, ele é o presidente da comissão e também o autor dessa proposta. Então vamos explicar uma fala rapidinha ali explicando o porquê que ele decidiu homenagear o presidente do TSE. Vamos ouvir. A gente está homenageando a justiça eleitoral brasileira. Eu sei que tem gente que não concorda. E a gente entende que é democracia sim e funciona assim. Ele é o presidente da justiça eleitoral. Se você pudesse votar lá, você poderia escolher outro. Mas lá ele é o presidente. Eu não tenho... Não é por indicação minha. 18 horas. E agora a gente acompanhou o argumento do deputado federal Áureo Ribeiro do Solidariedade do Rio de Janeiro. São os 2 pontos de vista, né? Exatamente. Teve um bate-boca, mas aí foi o argumento. No final, venceu aí a maioria, o requerimento foi aprovado e agora com essa aprovação desse requerimento, essa homenagem, os deputados da base do governo prometeram que vão entrar com um recurso contra o resultado dessa votação. Isso lembra alguma coisa, né, Karime Carlão? Tá moda agora. Não vou nem falar nada. É melhor, né? Deixa pra lá. É melhor, enfim. Cadu, hoje nós até comentamos que o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, ele esteve aí em Brasília, circulando aí por Brasília, ele esteve inclusive com presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Além de Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. O que ele pretende aí com esse rolê aí por essas autoridades aí em Brasília? Cadu. Rolê é ótimo, gostei, o giro, né? É um giro. Olha, Carlão, o Lula quer retomar um ambiente de equilíbrio institucional, né? Isso vai ser fundamental para o futuro do governo dele, que vai ser um governo de coalizão entre partidos e entre os poderes. Ele já mostrou, aqui veio e mostrou que ele não quer governar sozinho. Todos nós sabemos aí que nos últimos 4 anos a relação entre os poderes da República ficou no limbo, né, devido aos ataques de Bolsonaro, primeiro contra o Congresso Nacional, situação que foi bem resolvida aí com o orçamento secreto e também com a entrega do governo ao Centrão, e depois contra o STF, notadamente aí ataques diretos aos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Então, as reuniões foram de realinhamento e de construção de novos acordos. Lula falou com a imprensa agora há pouco, como falamos, né, em frente ao STF, e disse que o tempo é de governar com o apoio de todos, como eu falei. Então vamos ouvir um trecho da coletiva de imprensa feita agora à noite. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós votamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar.
Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia. Não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar, e essas crianças estão, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar. Então, ou seja, esse país vai voltar à normalidade. 18 horas. A gente acompanhou o trecho do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, ainda há pouco. Agora, um pouquinho no fim do dia, né, Cadu, em Brasília. Exatamente, Karime. Ele deu diversos recados aí de coalizão, de união. Então, e isso envolvendo a todos, né? Foram reuniões rápidas ao longo do dia com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, agora no STF. Enfim, foi um agendão. Como disse o Carlão, foi um rolê. Agora, Karime, na reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, no caso, Lula disse que quer a ajuda do Congresso Nacional em nome da governabilidade, e também pediu ajuda para aprovar a PEC da transição, que vai garantir aí um checão aí de 200 bilhões de reais para que Lula possa cumprir com as promessas de campanha, entre elas o Bolsa Família no valor de R$600. Já existe uma oposição. Os parlamentares do atual governo, no caso PL, PP e republicanos, torceram o nariz, diz que querem uma PEC num valor menor, no caso de até 100 bilhões de reais. Então começou uma queda de braço entre a atual ala do governo e o governo de transição. Vamos aguardar para saber a que meio termo deverá chegar. Então Lira e Pacheco disseram a Lula que não vai haver empecilhos para votar a PEC. Porém, no entanto, todavia, eles querem em troca o apoio de Lula à reeleição de ambos, situação que está sendo discutida politicamente com o grupo do PT, especialmente aí Arthur Lira, que não pelo passado dele, né, que ele foi um presidente que criticou muito o PT, mas pela configuração, ele deve apoiar o PL, o candidato do PL, então é outra ala. Então o PT vai ver ainda se vai entrar nesse grupo ou se lança um candidato próprio. Agora, Karime e Carlão, falando de transição, hoje o vice-Geraldo Alckmin divulgou novos nomes, entre eles da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, do jornalista Franklin Martins. O general Gonçalves Dias vai ficar na área de inteligência estratégica, que envolve aí a Agência Brasileira de Inteligência, o Gabinete de Segurança Institucional. Na área de saúde foram escalados aí o deputado federal Alexandre Padilha, o senador Humberto Costa, o infectologista Davi Wip, Arthur Quioro, José Gomes Temporão, enfim, todos especialistas na área de saúde. Inclusive Padilha foi o fundador do programa Mais Médicos. Então ele é um nome muito forte, não só para assumir essa questão da área de saúde, como também para assumir futuramente o Ministério da Saúde. E uma última informação, Karime, o deputado Marcelo Ramos e o senador Omar Aziz devem compor também a equipe de transição, com a entrada do PSD no grupo político do PT. Então a gente aguarda o protagonismo deles em defesa principalmente da Zona Franca de Manaus. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6 horas e 29 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, uma premiação inédita revela os melhores hospitais públicos do Brasil. O Hospital Estadual no interior de São Paulo foi considerado a melhor unidade pública do país. O Amazonas ficou de fora. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Tempo e temperatura, hein, Karime Leão? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 91% e 94%. Olha só, o Rio Negro, hein? Subiu mais 13 centímetros de ontem para hoje. Registra agora no Porto de Manaus a cota de 17 metros e 39 centímetros. Mix. É uma
continuando o nosso assunto sobre aquele parecer, aquele documento do Ministério da Defesa, em nota agora há pouco, Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse o seguinte, abre aspas, recebeu com satisfação o relatório do Ministério da Defesa e que não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Moraes diz que as sugestões apresentadas vão ser analisadas. Ele tuitou isso agora há pouco, Carlão. O Ministério Público do Amazonas acompanha a demanda reprimida de cirurgias no Adriano Jorge. Mais de 100 pacientes aguardam por cirurgia. O Giné Araújo tem os detalhes. A promotora de justiça especializada em saúde pública, Luísandra Xíxaro de Menezes, abriu um processo administrativo para acompanhar que medidas a Fundação Hospital Adriano Jorge está adotando para diminuir a demanda reprimida de 104 pacientes para a realização de cirurgia. A promotora também quer saber se o número de cirurgias oferecido pelo hospital é adequado à demanda do serviço, ou seja, ao total de pessoas à espera de cirurgia. Nesse caso, uma demanda reprimida acontece quando o paciente precisa fazer a cirurgia, mas a falta de recursos por parte do Estado impede que essa cirurgia seja feita. Por isso, o Ministério Público quer saber por que 104 pacientes que necessitam de cirurgia não são atendidos pelo hospital. A promotora lembra que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público dessa terça-feira. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público do Amazonas sobre que cirurgias são essas que não foram realizadas pelo Estado. Também tentamos ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber por que 104 pacientes que aguardam por cirurgia no Adriano Jorge ainda não foram atendidos, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Hemoan acendeu um alerta sobre a falta de bolsas de sangue em seu estoque. Falta sangue do tipo O positivo, hein? O positivo tem falta. Falta desse tipo de sangue pode provocar atraso de cirurgias e de transfusões em todo o estado. Rodrigo Soares traz mais informações. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan, informa que as bolsas de sangue do tipo O positivo estão com estoque crítico desde o início do mês de novembro. Esse tipo sanguíneo corresponde a 60% das demandas de transfusões em todo o estado. Suzete Camurça, subgerente de coleta externa do Hemoan, pede que os doadores desse tipo sanguíneo se dirijam até o Hemoan para ajudar o órgão. A doação de sangue, ela é segura, feita por profissionais qualificados para isso. Todo o processo é rápido, A doação em si dura 5 a 15 minutos. Então, faça esse gesto de amor, de solidariedade, Venha ao Hemoan e doe sangue. Para a segurança e manutenção do estoque, o Hemoan destaca que o ideal é que os números de bolsas de sangue de O positivo estejam acima de 200. No momento, o órgão possui apenas 15% dessa quantidade. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, e uma premiação inédita revela os melhores hospitais públicos do Brasil, hein, Karime? 40 unidades 100% financiadas pelo SUS foram escolhidas. E detalhe, nenhuma delas aqui no estado do Amazonas. O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, foi considerado o melhor hospital público do Brasil. Exato, Carlão. E o Amazonas ficar de fora aí dessa premiação não surpreendeu o Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas. E a repórter Odinei Araújo traz os detalhes. O prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil foi criado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Instituto Ética Saúde e a Organização Nacional de Acreditação. A iniciativa reconheceu os hospitais públicos com atendimento 100% financiado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. As instituições premiadas têm diferentes formatos de gestão e estão localizadas em 11 estados
estados do país. O Amazonas, no entanto, ficou de fora dessa premiação. Para o Sindicato dos Médicos do Amazonas, não é surpresa que nenhum hospital do estado tenha entrado no ranking dos melhores, embora tenham os melhores profissionais de saúde. É o que diz o presidente do CIMEAM, médico Mário Viana. Tanto as empresas médicas, as empresas de enfermagem e demais se qualificaram ao longo desses últimos anos, né, de pelo menos 2 ou 3 décadas, por conta própria, com esforço, com financiamento próprio. Então, os recursos humanos no nosso estado, principalmente, evidentemente, na capital, são de muito boa qualidade, né? Mas as estruturas de saúde não são. De acordo com Mário Viana, os hospitais e prontos-socorros de Manaus, como 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo, não têm serviços organizados para serem considerados um hospital geral. Ou seja, não existe um ambulatório, né, onde se atende aquelas consultas que não são de urgência, né, onde se propõe procedimentos diagnósticos, procedimentos de tratamento, procedimentos cirúrgicos e etc. Né? E no hospital, no DIC hospital, você teria que ter os serviços de forma organizada, né? A saúde do Amazonas é basicamente uma saúde emergencializada, né? Ela é feita dentro dos grandes pronto-socorros. A gente vai ter muito pouca chance de ter um hospital, né, ranqueado como os 40 melhores hospitais com atendimento do SUS, né? Ainda conforme o presidente do CIMEAM, Mário Viana, o Amazonas tem potencial para estar no ranking dos melhores hospitais do Brasil e ele cita como exemplo o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Com todos os seus problemas, ele é um hospital com uma organização mínima para um funcionamento de um hospital que se propõe a fazer a saúde preventiva, a saúde curativa, né, de forma integral e de forma ampla, né? No total, 136 hospitais públicos de todo o Brasil foram avaliados pela comissão julgadora e 40 foram incluídos no ranking. Foram escolhidos os mais eficientes do SUS, os mais bem avaliados por usuários e que oferecem qualidade e segurança aos pacientes. O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, foi escolhido como o melhor hospital público do país. Em segundo lugar, empatados, ficaram o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, na região metropolitana da Grande São Paulo, e o Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, de Fortaleza, no Ceará. O terceiro colocado na premiação foi o Hospital Estadual de Diadema, que fica na região do ABCD, também na Grande São Paulo. Em 2021, o Brasil tinha 8.870 hospitais, com 490.397 leitos. Desse total, 16,5% atendem exclusivamente pelo SUS. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6h38 em uma eletrizante final envolvendo equipes da casa no ginásio René Monteiro, lotado inclusive. O Manaus Vôlei foi o campeão da etapa Manaus da Superliga Nacional C de voleibol masculino, hein, Karime? Carlão, e a conquista veio com uma vitória de 3-1 sobre o Nacional Brasileiro. Bom, além do título, o Manaus ainda garantiu acesso à Superliga B de 2023. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Manaus Vôlei garantiu acesso à Superliga B. A equipe amazonense conquistou o feito na noite desta terça-feira no ginásio René Monteiro, em Manaus, ao vencer o Nacional por 3-1 e ser campeã da Superliga C. No primeiro set, abriu vantagem no placar. Chegou a fazer 18-10. O Leão não se deixou abalar e encaixou uma sequência de 7 pontos e encostou no placar. Mesmo assim, a vitória não foi
foi tirada do Manaus Vôlei, que fechou 25-22. No segundo set, o Nacional abriu uma boa vantagem, mas o Manaus não se entregou e empatou a partida. Apesar de todo o esforço, a vitória ficou com o Nassa, que venceu 28-26. O terceiro set foi bem equilibrado, mas na reta final, o Manaus conseguiu abrir vantagem e ficou com 25-18. Apesar do esforço do Nacional, o Manaus voltou a vencer o quarto set de 25-18 e fechou o jogo com 3-1. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez um balanço da competição e afirmou que a nova meta agora é chegar à elite nacional da modalidade. Nosso objetivo foi alcançado, colocar um time na Superliga B. Em janeiro já começa a Superliga B. É um outro planejamento, é um outro movimento, é juntar forças, ver quem foram os melhores jogadores das outras equipes, trazer mais atletas. A nossa meta é ainda em 2023 subir para a Superliga A. A campanha do Manaus Vôlei na Superliga C justifica a taça na estante. Os números apontam 100% de aproveitamento, com 5 vitórias em 5 jogos. 4 deles repetindo o placar de 3-0. Para o jogador Mariano, multicampeão e medalhista olímpico, que vibrou com a conquista e exaltou o grande resultado, apesar do período curto de preparação do time. Pra gente é uma honra, né? Trazer esse sonho aqui para Manaus. Não foi fácil, foi em meio a dificuldades, cansaço. Tivemos algumas lesões inesperadas no meio do campeonato, mas somos guerreiros aqui até o final. A Superliga B inicia em janeiro de 2023 e o time do Manaus Vôlei já começa a se preparar para essa nova etapa, que é a realização de um sonho para o torcedor manauara, que lotou o ginásio e torceu com afinco durante as 2 horas de jogo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 42 minutos, você conferindo os destaques dessa quarta-feira em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere, hein? A Black Friday já entrou para o calendário de descontos do consumidor no final de ano. Faz parte já. Mas é importante ficar atento para não cair em golpes. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, bom, depois de uma semana das manifestações em frente do Comando Militar da Amazônia, atrapalhando o trânsito, tirando a paz de quem mora por lá, ali na região, qual o posicionamento das autoridades do estado? A gente viu imagens, inclusive, de crianças levadas pelos manifestantes dormindo na rua, né, Artemisa? Boa noite. Pois é, Karime, crianças dormindo ali no acampamento, né, dos manifestantes. Inclusive, tem fotos circulando nas redes sociais e também em vários veículos de comunicação. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Essas fotos, elas mostram essas crianças deitadas em panos e também em pedaços de papelão. Cenário, né, que a gente está vendo aí, um cenário desconfortante para essas crianças, expondo, inclusive, esses menores a situações de risco. Eu conversei, inclusive, com o vereador Ivo Neto, do Partido Patriota, ele que é presidente da Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Conversei com ele sobre essa situação de risco dessas crianças. Vamos ouvi-lo. De fato, não é adequado que as crianças permaneçam lá. E eu vou formalizar uma denúncia ao Conselho Tutelar da área para averiguações e para que eles possam tomar providências o mais rápido possível. É importante ressaltar que até mesmo nós temos que ver se essas crianças que estão lá estão tendo seus direitos de acesso à educação violados ou deixando de frequentar as escolas para estarem presentes nessas manifestações, dentre outras questões. 18 horas. Acompanhamos então o vereador Ivo Neto, ele que vai entrar com uma ação no Conselho Tutelar. Bom,
Falando ainda dos vereadores, hoje na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Carpê, do Partido Republicanos, ele defendeu, inclusive, a manifestação em frente, né, ao Comando Militar da Amazônia. E ele estava abraçado, inclusive, à bandeira do Brasil. Outro vereador que também defendeu, ontem, inclusive, também abraçado à bandeira e que também apoia a manifestação, foi o vereador Raif Matos. Ele, inclusive, citou, durante o pronunciamento dele, um trecho do hino nacional, mas acabou errando a letra. Bom, sobre o Ministério Público do Estado do Amazonas, eu entrei em contato com a assessoria, né, do Ministério Público Estadual, que afirma que está tomando todas as providências necessárias, viu? Disse ainda que vai fiscalizar as manifestações em cumprimento da decisão do Ministério do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Só que nesse caso seria apenas quanto à existência de pontos de contenção em estradas e rodovias brasileiras. Ou seja, então dificilmente o Ministério Público do Estado vai intervir ou denunciar as outras situações que estão ocorrendo ali, né, na estrada da Ponta Negra, porque a fiscalização vai se limitar apenas no direito de ir e vir. E como é que ficam os moradores, Karime, Carlão e ouvintes? Barulho, buzina, carros, crianças, né? Inclusive crianças com autismo, né? Os idosos, os animais. Como é que fica a lei do silêncio? E ainda queremos saber também quem é que está por trás disso. Empresários? Quem são essas pessoas? Bom, eu entrei em contato também com a assessoria do Comando Militar da Amazônia. Enviei e-mail e a assessoria me disse que esse e-mail será enviado também para a assessoria de Brasília, ou seja, Comando Militar da Amazônia não vai se posicionar. Ontem, inclusive, o senador Omar Aziz, do PSD, pediu no plenário do Senado que o general, né, Aquiles Forlan Neto, chefe do Comando Militar da Amazônia, tomasse alguma atitude sobre os atos que, segundo ele, são antidemocráticos. Sobre essa situação, eu conversei também com o articulista político Braia Douzani. Segundo ele, essas manifestações têm muitas variáveis. Vamos ouvi-lo. Por que não tem ninguém falando disso? O poder público deveria estar mediando esses problemas que afetam a coletividade, mas todos estão, por alguma razão, calados. Eu me recordo que em 2015, quando manifestantes acamparam na frente do Congresso Nacional, ali naquela luta pelo impeachment da ex-presidente Dilma, os presidentes da Câmara e do Senado mediaram a questão daquele acampamento, né? À época, era o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Nesse sentido, as autoridades públicas, da mesma forma, precisam chegar a um entendimento sobre o que está acontecendo na frente do Comando Militar da Amazônia. O que não dá é para fingir que nada está acontecendo e que aquilo não está afetando ninguém, porque está, né? Isso já ficou claro. 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Bom, sobre o posicionamento do governo do estado do Amazonas e da prefeitura de Manaus, eu também entrei em contato com as assessorias, solicitei nota, mas até o fechamento desta edição eu não tive resposta. Mas, Karime, Carlão e ouvintes, eu tenho uma boa notícia aos moradores nas proximidades do Comando Militar da Amazônia. O Ministério Público Federal está apurando, né, os transtornos provocados por essas manifestações. A investigação, inclusive, começou ontem, terça-feira. Várias representações foram protocoladas no Ministério Público Federal e as denúncias, né, de várias denúncias, inclusive das irregularidades dessas manifestações. Vamos aguardar. Karime, Carlão. Artemisia, hoje a Câmara Municipal de Manaus realizou uma audiência pública para discutir o orçamento municipal para o próximo ano já. O orçamento será maior em 2023? Isso mesmo, Carlão. Um aumento aí de 19% em relação a esse ano. Será de 8,5 bilhões de reais, sendo que em 2022, esse ano foi de 7,1 bilhões de reais.
Bom, mesmo com a pandemia e aí com a guerra da Ucrânia, né, houve um crescimento na arrecadação, elevando então o orçamento. Para a Câmara Municipal de Manaus, esse aumento será fundamental para os investimentos aqui na capital. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, o vereador Lissandro Breval, do Avante. Teve a participação também de técnicos da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegados do município de Manaus. Bom, após a discussão da matéria em audiência pública, o projeto deve ser votado pelos vereadores e, se for aprovado, segue então para a sanção do prefeito Davi Almeida. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, Até amanhã. Tchau. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A tão esperada Black Friday 2022 acontece oficialmente dia 25 de novembro, que é a última sexta-feira do mês. Mesmo faltando poucos dias para uma das promoções mais esperadas de fim de ano, várias lojas já começaram aí a fazer as suas ações, as suas movimentações pontuais, Karime. Carlão, a Black Friday deste ano promete menores preços combinados, as melhores condições de pagamento do mercado. Mas é importante, claro, né, tomar cuidado com os golpes do mundo e-comércio, do mundo digital. E a repórter Nathalie Moraes separou algumas dicas para a gente não cair nesses golpes. Vamos acompanhar. Black Friday, tradicional campanha com descontos ao consumidor, está marcada para o próximo dia 25 de novembro. Mas muitas lojas já se anteciparam com as promoções aqui em Manaus. E claro, os preços dos produtos na Black Friday chamam a atenção, mas é preciso ter cautela na hora da compra. Isso porque, para persuadir o comprador, criminosos oferecem promessas de descontos imediatos, aguçando o senso de urgência da vítima. Por conta da grande procura pelas promoções, principalmente online, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos orienta que a população amazonense fique atenta a possíveis golpes de promoções falsas. Segundo o delegado adjunto Rafael Montenegro, as promoções via e-commerce e e-mail, nas redes sociais e mensagens durante esse período têm chances maiores de se tratarem de fraude. Com o advento aí da Black Friday, eu vim fazer um alerta, né? Nós aqui da DERP vimos fazer um alerta no que concerne às negociações, às compras, vendas feitas em sites eletrônicos, né? Essa época agora é uma época um pouco perigosa porque muitos criminosos se utilizam agora da rede e de sites de compras e venda, ou seja, o e-commerce, para efetuar a prática de vários golpes. Então você, consumidor, que queira adquirir algum produto, né, algum bem de uso pessoal, seja ele qual for, através da internet, tome muito cuidado. Tome muito cuidado também no que concerne ao recebimento de promoções pelos seus e-mails, pelas suas redes sociais, através de dispositivos de mensagens, porque nem tudo o que está ali é o que parece. É importante sempre checar se o site é confiável. A orientação é não aceitar qualquer negociação. Buscar sempre sites seguros, pesquisar informações sobre o vendedor e ter atenção redobrada em valores muito abaixo do preço de mercado. Procurem sites seguros, procurem se informar das pessoas que estão vendendo. Não ceda, não feche qualquer negociação na primeira oportunidade que você tenha. Procure sempre prezar pela segurança do controle do comércio na rede, ok? O que está acontecendo muito agora são pessoas que recebem links de promoções. Ao clicar nesse link, a pessoa deixa seu celular exposto, né? Esse link, na realidade, ele vem transfigurado, ele vem transmutado, ou seja, ele vem dentro dele, ele é acompanhado de um programa chamado de spyware. E esse spyware, uma vez instalado no seu celular, ele furta ali, ele espiona, ele consegue ter acesso a todos os seus dados ali dentro.
As vítimas de golpes cibernéticos devem registrar de imediato um boletim de ocorrência, anexando comprovantes e prints das telas durante as negociações e transações bancárias. Em Manaus, o boletim de ocorrência pode ser registrado na Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, localizada nas dependências da Delegacia Geral, que fica na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, na zona oeste da cidade. Além disso, também é possível realizar o registro de forma online por meio do site delegaciainterativa.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Semana Nacional de Conciliação começou hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas com mais de 11 mil audiências agendadas, Karime. E o objetivo é agilizar casos sem precisar da ação de justiça. A repórter Odinei Araújo explica melhor pra gente. Esta já é a 17ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que começou hoje em todo o país. A ação é uma mobilização nacional proposta pelo Conselho Nacional de Justiça. Por intermédio do evento, os tribunais estaduais, federal e do trabalho promovem um esforço concentrado para realizar mutirões de audiências, permitindo que as partes firmem acordos conciliatórios e assim concluam demandas judicializadas. A Semana Nacional de Conciliação esse ano elegeu o tema Menos Conflitos, Mais Resultados. Até sexta-feira, dia 11, os juízes de Manaus e das comarcas do interior vão intermediar a negociação de 11.158 casos, ouvindo os envolvidos. Somente na capital foram agendadas 5.953 audiências e mais 5.205 nas comarcas do interior. A presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Graça Figueiredo, disse que a conciliação é muito importante tanto para o Poder Judiciário, porque evita o aumento de número de processos litígios, quanto para o cidadão. E para o jurisdicionário, ele tem que saber que não é só a sentença que decide a sua causa, o seu problema, e sim as audiências conciliatórias, onde o juiz faz a intermediação entre as partes. Então, aquele que a pessoa diz que está devendo alguma coisa e a outra parte que acha que não é justo pagar, o juiz faz essa intermediação e no sentido de que aquilo seja resolvido, não precisa ajuizar a ação, já sai com a sua decisão ali na hora resolvida. Ainda conforme a desembargadora, mesmo quem não fez agendamento pode procurar uma das comarcas para atentar à audiência. Então é muito importante que o jurisdicionado compareça, mesmo as pessoas que não fizeram agendamento podem vir ao tribunal, aqui ao cartório, todos os fóruns da cidade, lá da Zona Leste, daqui do lado do centro, aqui da Eusa Maria, todos podem vir, que serão bem recebidos e terão uma solução para o seu problema. Já o Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, desembargador Ernesto Anselmo Xíxaro, explicou que a audiência de conciliação não é feita somente nessa semana, mas durante todo o ano. É importante salientar e esclarecer o jurisdicionado de que, independentemente dessa semana, o ano todo, as pessoas interessadas podem procurar os juízos, as varas, para tentar conciliar suas demandas. Para atender a todas as mais de 11 mil audiências, as unidades judiciárias do Amazonas ampliaram o horário de atendimento, indo das 8 da manhã até 4h30 da tarde. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vestibular da Universidade do Estado do Amazonas registra alto número de faltosos, Karime. Carlão, e quem explica tudo isso pra gente agora é Rodrigo Soares. A UEA, Universidade do Estado do Amazonas, aplicou no domingo, dia 6, e na segunda-feira, dia 7, as provas do Vestibular 2022, Acesso 2023. André Zogaíbe, reitor da UEA, apresentou um balanço nesta terça-feira sobre a aplicação das duas provas, que registrou 6.979 abstenções no primeiro dia de prova, o equivalente a 25,3% do total de candidatos inscritos no processo, e 7.772 abstenções na segunda prova,
prova, o que representa 28,1% do total de inscritos. Bem, nós não tivemos nenhuma intercorrência, como eu disse, grave, algumas questões que são corriqueiras em realizações de concurso. Alguém esqueceu a identidade, esqueceu uma caneta, chegou atrasado, né? Algumas pessoas tentaram, na verdade, no caso somente de uma tentativa isolada de fraude, um candidato deixou o celular no banheiro para ficar pesquisando no Google, mas ele foi identificado e ele foi tirado do certame, então ele não concorreu mais às vagas. Então, assim, eu posso dizer que esse foi um dos vestibulares mais tranquilos que a Universidade do Estado do Amazonas pôde oferecer e proporcionar à nossa comunidade, à nossa sociedade. Nesta terça-feira, aconteceu a aplicação do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado. Um total de 30.214 candidatos disputam as 1.494 vagas nessa modalidade, que é realizada pelo candidato ao decorrer do curso do ensino médio. De acordo com a Comissão Geral de Concursos da UEA, 27.631 pessoas se inscreveram no vestibular deste ano, aplicados no domingo e na segunda-feira. Do total de vagas, 1.146 serão distribuídas entre os 50 cursos ofertados para a capital e 1.095 serão destinadas aos 40 cursos disponíveis no interior do estado. Além disso, estão sendo disponibilizadas 445 vagas para pessoas com deficiências e 137 vagas para indígenas. 57.845 pessoas procuraram o site da UEA para se inscrever em alguma das provas deste ano. Terminado a aplicação das provas, o diretor da Comissão Geral de Concursos, Jonas Oliveira, destaca que imediatamente inicia o processo dos vestibulares para o ano de 2023, acesso 2024. É um processo realmente longo. Assim que nós terminarmos esse processo, que vai concluir realmente no dia 5 de janeiro, com a divulgação dos aprovados, logo após a gente começa o ano, a preparação do novo vestibular, do novo SIS, há todo um processo burocrático, né, que a gente vai com esmero cuidar do próprio edital também, para que os alunos possam, com cuidado, ler o edital e participar de uma maneira tranquila do certame. Para ter ideia, só hoje nós estamos trabalhando mais de 2.000 pessoas, né, em todo o estado do Amazonas, em todas as cidades, para que tudo aconteça de uma maneira tranquila, tanto na recepção, como vocês viram, a recepção aos candidatos, ordeira, para que cada um ache o seu local de maneira tranquila e intensa, para que a prova ocorra já tranquila logo no seu início. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus 7:1, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. 2 parlamentares do Amazonas vão compor a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Omar Aziz, do PSD, reeleito, vai atuar no grupo da Segurança Pública. O deputado federal Marcelo Ramos, PSD, que perdeu a eleição na área de indústria e comércio. São 2 setores em que o Amazonas e a região norte têm vários problemas a enfrentar. Na segurança, os índices de crime são altíssimos. E na área industrial e comercial, a Zona Franca de Manaus precisa de mais segurança jurídica para continuar crescendo. É preciso que o governo federal atue firmemente contra o crime organizado na região e que o polo industrial de Manaus cresça para diminuir o desemprego. Diminuir a criminalidade e aumentar emprego são 2 resultados que podem estar relacionados e que os amazonenses precisam e esperam muito para os próximos anos. 18 Horas. 7:02, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.